Eu tenho muita aversão a essa cultura de destruição de palavras, né? Você sabe quando você se irrita com os negócios bestas, assim, que você vê que, puta merda, que dá raiva, assim, não coisa pequena, assim. Você vê um post de Instagram, vai que segue tua vida. Uhum. Eu lembro de um dia que eu vi lá termos pra você excluir do seu vocabulário, porque são termos racistas e tal. E um dos termos era ovelha negra. Ovelha negra? Por que eu tenho que excluir a ovelha negra do meu vocabulário? Quer dizer que eu não vou poder mais usar, não vou poder mais ouvir a música lá da Rita Lee, que ela fala, né, que é da ovelha negra da família, porque eu vejo dois sentidos possíveis para ovelha negra e pode haver outros, né? Um sentido positivo e um sentido negativo. Eu não tô falando de cor de pele, né? Qual o padrão que me vem na minha cabeça quando eu falo de ovelhas? As ovelhas branquinhas, todas juntinhas ali, né? Um rebanho que tá todo mundo igual. A ovelha negra, ela destoa. Ela vira rockstar, né? Ela faz um negócio que destoa da família tradicional ali, né? E isso é algo positivo, que ela vira uma heroína, ela tá construindo a própria história dela ali, né? Ela foi uma ovelha negra no sentido positivo, de rejeitar a ordem vigente. Mas também tem a ovelha negra no sentido negativo, que é, sei lá, vamos supor que você tem um primo que é traficante na família e ele chega... Na família não. Enfim, ele é um traficante, né? E ele abaixa a vibe da família ali, ele destoa, mas no sentido negativo. Sim. Né? Mas as pessoas, eu não sei, elas entram numa ideologia, entram na neura de eu não posso ser racista, eu defendo os negros e tudo mais, e acatam umas sabe? Porque se a maioria das ovelhas já fossem negras, a gente ia falar a ovelha branca. Exato. Quando surgisse uma, né? É só... Não tem a ver com a cor da minha pele. Como é que você associou uma ovelha com a cor da minha pele, caceta? Isso é meio racista. Isso é meio racista. Isso é meio esquisito. O que você tá falando, cara? Pelo amor de Deus. Mas é uma ovelha, porra. E aquelas outras palavras, tipo, criado mudo, aquelas outras histórias. O que você acha dessas? Cara, não sei, cara. A linguagem, ela toma diferentes sentidos ao curso da história. Cara, você lê 1984, pra mim, isso fica bem claro o perigo que é essa política de destruição de palavra, né? Eu acho muito legal o texto do George Carlin, que ele fala sobre soft language, né? Que ele fala lá, tipo, antes falavam shell shock, né? Que era o trauma que o cara sofria de guerra. Agora é Post-Traumatic Stress Disorder. Tipo, aí olha o tempo que leva pra você falar esse negócio. Talvez se tivesse falado shell shock, né, as pessoas que sofreram naquela guerra até teriam tido o tratamento que eles mereciam lá, de né, serem curados, enfim. Né? Mas, enfim, a linguagem, cara, ela é maleável. Com o passar do tempo, eu não vejo o criado mudo como um escravo que tá aqui do meu lado. Eu olho pra isso aqui e sei lá, isso aqui é um criado mudo. Mas pra mim, não me vem na cabeça isso. Só que a pessoa, ela constrói essa história porque ela tá vivendo a história da ideologia que passaram pra ela e tudo mais, né? Eu não quero, sei lá, falando isso, desmerecer ou falar que não é importante, né, você combater o racismo, etc. Só que, cara, você pode excluir a palavra que você quiser, mas isso não vai mudar o fato de que a gente vive num país extremamente violento que, por exemplo, um menino entra numa escola e dá uma facada na professora. Quem me dera se esse menino estivesse fazendo piada, né? Vamos supor, você viu essa notícia? Né, da tragédia? Sim. Né? Então, assim, olha o país que a gente vive, cara. Olha a loucura. Um menino, né, matou a professora, esfaqueou outras pessoas lá e tal, né? Aí eu fico imaginando, vamos supor que esse menino tivesse uma capacidade de abstração e, sei lá, ele não gostou que a professora separou a briga dele, que se envolveu lá e tal, né? Aí ele vai lá e faz uma piada com aquilo. Pô, será que a professora tá querendo entrar na briga aqui, não sei o quê? Porque toda vez que eu tento brigar com meu coleguinha, né, ela vem, intervém, tenta fazer uma piada de alguma forma. Ou um conto, uma crônica, alguma coisa. Sei lá. Uma sketch, qualquer coisa. Sobre esse fato. Não vai lá e mata a pessoa, pelo amor de Deus. Né? Esse é o ponto. Então, quando você me diz que o comediante usa do humor para cometer o crime, né? Piadas matam. Né? O menino vai ouvir a piada e vai sair reproduzindo preconceito, etc, não sei o quê. Cara, aqui no Brasil as pessoas estão reproduzindo coisa muito pior já. E essas pessoas nem devem ter contato com arte. Sim. O cara que tá matando alguém agora, tá fazendo uma chacina, não tá vendo stand-up ou lendo o livro de alguém. Pois é, vendo a palavra proibida e caralho, essa palavra proibida, eu gosto muito dela. Não tá pensando tem um nisso. ponto, porque, por exemplo, eu tive contato, por exemplo, com GTA. Eu jogava GTA quando era criança, né? Vamos supor que outro menino teve contato com GTA e ele começa a gostar de arma, vai lá e mata alguém, né? A gente tem duas possibilidades no mundo. Um cara que, sei lá, jogou o GTA e vira um desenvolvedor de jogos, por exemplo. Ou um cara que jogou o GTA e vira um criminoso, não sei, inspirado por aquilo. Não tem como você controlar a fonte,
né? O problema vai estar, né, no agente. Não tem como... O ser humano... É aquilo, o ser humano não é uma notinha de piano. Tá esse é o problema. Né? Eu acho que eu sei de onde vem esse problema. Eu lembro que na faculdade de jornalismo tinha uma disciplina que era teoria da comunicação. E uma das grandes coisas que eles ensinavam lá é que o receptor nunca é o problema. É sempre a mensagem. Se a mensagem não foi interpretada da maneira certa pelo receptor, então a mensagem está errada. Nunca se colocou no receptor a responsabilidade de interpretar aquela mensagem. Sim. E por causa, eu acho que isso embasa a proibição do GTA, por exemplo, que os religiosos... É que todo mundo é um religioso, dependendo da hora, né? Na hora de proibir um videogame com armas, aí o religioso vai lá e fala, tem que proibir, porque isso aqui vai incentivar as pessoas a matarem. Quando é a piada, o cara da esquerda vira um religioso e tenta proibir, né? Todo mundo é igual no fim das contas. E o ponto é que as pessoas não veem que é o receptor que tá com a cabeça dele num lugar X ou Y, não é a mensagem em si. A mensagem pode ser interpretada de milhares de maneiras diferentes, né? Por exemplo, as palavras proibidas. Eu lembro que tinha uma que era muito esquisita, que era o fazer nas coxas. Fazer nas coxas. Sim. Que aí os caras explicam, porque na época da escravidão, o senhor do escravo usava esse termo. O meia tigela também foi o que me pegou bastante, porque ele dava meia tigela pro escravo que trabalhou mal, um negócio assim. Então hoje a gente não pode mais dizer que o meu show ontem foi meia tigela. Tipo, o que tem a ver, né? Como assim? A palavra, ela é a palavra. Cada um pode dar uma intenção diferente pra ela. Só porque o senhor do escravo criou essa intenção ruim, não significa que eu vou usar a mesma intenção dele. Pois é. Eu posso usar a mesma palavra. Eu tô escravizando alguém aqui. Eu falei meia tigela e surgiu um chicote na minha mão, eu tô batendo no negro. É muito maluco isso. Que loucura, cara. É muito estranho. E é isso. Você fica preocupado em excluir palavra, etc. E o mundo continua sendo horrível, cara, do jeito que sempre foi. É uma vontade de maquiar a realidade, assim. Se eu tirar essa palavra e ninguém mais usar, aí o mundo vai ser legal pra caralho. Pois é. Né? Como se fosse essa a resposta. A miséria vai acabar. Eu vou ensinar as pessoas por meio da força. Vou deletar palavras, excluir filmes, excluir piadas. Esse jogo não pode. Aí quando eu fizer isso, a sociedade vai o quê, cara? As pessoas vão continuar se matando aí. Pois é. E no Brasil isso é muito louco, porque, cara, cada bizarrice que a gente tem nesse país, cara, me impressiona mesmo, cara, quando eu vejo um comediante sendo perseguido com a cultura que a gente tem aqui de tanta violência e você pega pela música, por exemplo. Quantas músicas que não falam de violência e tal e não tem essa perseguição, né? Que um comediante que subiu no palco falou e tal. Que é uma cultura que a gente aceitou. E uma das razões é que, por exemplo, é cultura da periferia, então eu não posso criticar nada em relação a isso, né? Então tá todo mundo pisando em ovos, tá todo mundo tentando parecer não racista, não isso, não aquilo, né? Então quando, é natural. Quando claramente tem um negócio que é muito mais grave do que uma piada, não, aquilo lá não vamos criticar porque senão eu vou parecer racista. Exato. Essa é a vibe, né? Pois é. Aí eu com esse meu discurso aqui, né, na forma como eu tô falando, uma pessoa pode ouvir, esse cara passa pano pra branco, racista, não sei o quê. Cara, eu não tô falando disso. É muita paranoia. Eu tô falando, é muita paranoia. Tô falando que, cara, existem contextos diferentes, né? Eu vou usar o termo ovelha negra num determinado contexto que não tem nada a ver com a cor da pele de uma pessoa, sacou? Então é muito maluco como isso acontece. Eu não sei, né, se é burrice, se é perversão, eu não sei o que é, né? Eu acho que de algumas pessoas é algo meio perverso, assim, de querer dominar mesmo, de querer punir, né? Sei lá, a pessoa lê um Foucault da vida e ao invés de aprender alguma coisa boa, o cara, sei lá, ele tá, sei lá, Foucault fala de discurso, fala de poder, por exemplo. Tô usando Foucault como exemplo aqui. Mas ele não consegue abstrair a parte boa daquilo para agir de forma melhor no mundo, né? Ele se torna a pessoa que vigia e pune. Porque o Foucault, qual que é dele? Ele fala alguma coisa em relação a essa... Ele fala sobre que muitas coisas envolvem o discurso, né? A vida básica. Tanto que uma crítica que ele recebe é que, é todo discurso, então, que nem uma crítica que as pessoas, né, os sociólogos dos estudos culturais, né, Stuart Hall e outros autores, né? Eu estou estudando isso por agora, assim, então não sei muito aprofundadamente. Então tudo é cultura, né? Não, assim, mas tudo vai envolver discurso, né? Você vai encontrar isso, né? Vai ter o discurso da mídia que, você vai acreditar em tudo que a mídia diz, né? Ela tem um discurso ali, né, que
tem uma ideologia, tem alguma coisa ali que ela quer e ela transmite para você esperando um determinado comportamento seu, uma resposta que seja de acordo com o que ela teve de objetivo ali no início, né? Então, por exemplo, você pega uma rede de televisão que faz um programa ali que coloca o negro, não sei quem, aí o gay, ela quer fomentar algumas coisas ali, trazer para a sociedade algumas discussões, trazer aquele engajamento, né? Para ter a relevância que ela tem, manter a relevância, se manter no poder, né? Então ela vai usar do que está vigente ali, né? E você vai ver uma série de discursos ali e tal. É muito complexo, eu acho muito complexo isso. Mas o que ele fala é que tudo é um discurso, é daí que esses caras canceladores tiram essa ideia de que tudo que você fala significa algo além do que você tá falando. Basicamente isso que os caras falam. Eu acho que pode ser. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre Foucault. Eu não, né, eu evito falar do que eu não entendo. Eu falo muito de Dostoiévski, por exemplo, que eu sempre, né, eu tô sempre lendo e tal, então eu costumo falar mais do que eu conheço melhor. Né?